que assistiram às aulas no YouTube, a gente deixou 3 aulas lá, sendo que a primeira era para todo mundo, e depois a terceira que eu deixei é mais especificamente para vocês do 9º ano. Porque o que acontece? Ao longo desse 9º ano, a gente deveria ver as fases do capitalismo mundial, deveria entender o processo de industrialização, de urbanização, e entender com calma como é que nós chegamos no mundo globalizado. Isso a gente começou a problematizar com vocês meses atrás, ainda lá na forma presencial, acho que vocês não lembram, mas a primeira aula que eu dei para vocês, eu perguntava como surgiu uma geografia do mundo. Como é que surgiu uma geografia onde um vírus que surge na China em dezembro, rapidamente, aqui em abril, já tinha contaminado todo o Brasil? Como é que um fenômeno que ocorre num lugar tão distante do nosso lugar, em outro ponto do planeta Terra, nos contamina e nos impacta não só em termos de saúde, mas financeiramente, politicamente? E aí eu dizia, bom, é fato, pessoal, nós vivemos num mundo que é global, que é unificado. E a função do 9º ano é explicar como é que esse mundo foi construído. Essa função que, na verdade, a gente está fazendo a conta-gotas aqui com vocês em virtude das dificuldades da pandemia. Mas a grande função da geografia ao longo do 9º ano é explicar para os alunos como surgiu o mundo globalizado, como surgiu esse mundo em que as pessoas moram mais na cidade do que nos campos, como surgiu esse mundo onde o modo de produção, quer dizer, a forma econômica predominante no mundo é a economia de mercado capitalista, e esse mundo que é um mundo hegemonizado. Que significa hegemonizado? Significa que ele é regido pelas normas culturais de um continente. Mas como assim, professor? Significa que é um mundo que foi construído à imagem dos europeus. Os europeus, quem são os europeus? São as pessoas que vieram, vivem no continente chamado Europa, onde estão alguns países, como Portugal, Espanha, França, Inglaterra. Os que foram meus alunos lá no 8º ano lembram que a gente trabalhou bastante os países do continente americano, os que falam espanhol, os que falam português, que são o Brasil, os que falam inglês e francês. E a gente estudou muito a colonização. Independente de terem sido meus alunos ou não, no 8º ano, vocês têm que terem estudado como foi que se deu a colonização da América. Então, vocês já sabem que os europeus colonizaram a América, mas não só a América. Eles colonizaram a África, a Ásia e a Oceania. Quer dizer, em determinado momento da história, esses povos dominaram todos os outros continentes e unificaram esses continentes numa única economia e determinaram que a sua cultura seria a cultura padrão, gerando, assim, uma série de conflitos que nós vivemos até hoje, de toda ordem, conflitos políticos, econômicos e culturais. Mas esse mundo unificado é um mundo onde nós passamos a morar em cidades. Cidade é um conceito amplo, né? Se a gente volta lá com todos os povos antigos, os romanos já chamavam Roma de uma cidade, né? Quer dizer, um lugar onde havia construções. Os egípcios consideravam a sua capital Cairo uma cidade, os maias consideravam os seus aglomerados cidades. Então, cidade é uma coisa muito anterior ao capitalismo. Mas urbanização, o que é a urbanização? É as pessoas passarem a morar em massa em cidades. É quase todo mundo sair do campo, quer dizer, sair daquela habitação mais espaçada, onde as pessoas viviam em grupos menores, produzindo alimentos,
fazendo caça, pesca, ou agricultura, ou extrativismo, aquilo que a gente viu lá no 7º ano como atividades primárias, e elas passaram a viver nas cidades e fazer principalmente atividades secundárias de transformação das matérias-primas ou terciárias, de venda, de comércio, de serviço. Esse mundo onde todo mundo vai em massa para as cidades é um mundo do capitalismo europeu, que se virou o capitalismo mundial. É um mundo ocidental. É um mundo que começa na Revolução Industrial. E é a nossa realidade. Olha só, quero começar a aula de hoje mostrando para vocês aqui esse mapa, que tem uma imagem de satélite, que é o mapa da nossa escola. Olha só, bem no centro da imagem, a gente tem aqui o quê? Uma imagem de satélite e tem aqui, ó, um polígono vermelho. É um pentágono, parece um quadrado, mas é um pentágono, tem 5 lados. É o terreno da nossa escola. Esse galpão cinza aqui é a quadra da nossa escola. Essa área verde aqui são as árvores da nossa escola. Olhem de cima aqui a paisagem. Aqui do lado, ó, menorzinha, a Rodolfo Torinho, Escola Rodolfo Torinho. De frente, a rua da nossa escola, que é a Estrada Velha do Outeiro. Deixa eu só deixar o Davi entrar aqui. A Jaqueline também. É que quem tem e-mail Seduc entra direto, né? Quem não tem, eu preciso autorizar. Pronto. Voltando, pessoal, olha aqui o mapa da nossa escola. Nossa escola está numa cidade. E aqui do lado, eu coloquei as unidades de localização onde a nossa escola está. Olha aqui nesse canto esquerdo superior. Esse bairro rosa aqui é o bairro da Maracacoera. E esse ponto verde é justamente onde está a nossa escola. Aqui tem uns rabiscos cinzas, né, que são as ruas. Esse bairro grande da Maracacoera, que pega o conjunto do Chiteua, pega o conjunto do resto da Estrada Velha do Outeiro, pega o Amazonex, não pega a Coab, ó, a Coab está bem aqui, ela está no outro bairro, que é o bairro de Campina de Coraci. Mas esse bairro pega a nossa escola. A rua Passagem, na verdade, Brasília, e a Passagem Uxiteua, elas dividem os dois bairros. O bairro da Maracacoera está aqui, ó, embaixo, a gente vê, ele está num conjunto mais amplo, que é o distrito de Icoaraci. E esse distrito de Icoaraci, embaixo, a gente vê que ele está no município de Belém, que nós acabamos de ter uma eleição municipal. E aí o povo de Icoraci e também de Outeiro, da ilha de Caratateu, e também de Mosqueiro, e também dessas outras ilhas ao redor, todo mundo votou para prefeito e vereador de Belém, porque nós estamos no município de Belém. E aí do outro lado eu coloquei onde nós estamos dentro do Pará. O Pará é muito grande, nós estamos bem nessa região aqui, e onde nós estamos no Brasil, no norte do Brasil. Aqui a paisagem da Estrada Velha do Outeiro, de alguns anos atrás, quando ela tinha acabado de receber um asfalto novo. Essa direção aqui da foto, se eu não me engano, está apontando lá para a direção já perto da ponte, né, do Outeiro. Muito bem, essa é a paisagem que vocês conhecem muito bem. A maioria de vocês vive próximo da escola.
E a gente já trabalhou ali na apostila que isso é uma paisagem urbana, uma paisagem de cidade, né? Você vê casa em cima de casa, você vê o asfalto, você vê as pessoas que geralmente trabalham em quê? Ou em comércio, são autônomos, trabalham prestando algum serviço. Pouquíssima gente aí trabalha com atividade primária. Você até encontra, em alguns cantos aqui em Coraci, gente que pesca, não nessa área próxima da escola, mas lá no Paracuri você ainda encontra comunidades pesqueiras, de antigos ribeirinhos, que ainda reproduzem esse modo de vida. E Coraci é um distrito de Belém. Quer dizer o quê? Faz parte do município de Belém. Mas se vocês olharem o cotidiano de vocês, vocês vão ver que muita gente não se refere a Coraci como parte da cidade de Belém. Aliás, é muito comum a gente se referir, quando vai a Belém, dizer, eu vou a Belém. Eu fui e voltei de Belém. É muito comum o povo falar isso aí em Coraci. E quando fala isso, já fica uma coisa estranha. Mas como é que eu fui a Belém se Coraci é parte de Belém? Vejam só essa imagem. Aqui a gente tem o município de Belém como um todo. Essa parte sul aqui é o centro de Belém. Nessa imagem aqui, você vê que onde está mais cinza é onde tem mais rua, asfalto e prédio. Onde está mais verde, como nas ilhas, é onde ainda tem vegetação. Essa ilha aqui, é Cotijuba, essa aqui é Outeiro, essa grandona aqui, cuja orla é mais urbanizada, é Mosqueiro. Nessa imagem do lado, a mesma coisa, só que aqui a gente faz um tratamento na imagem, mexe com o radar da imagem, para que onde seja urbanizado fique rosa e onde tenha floresta fique verde. Aí fica mais fácil da gente ver o quanto que a cidade já se urbanizou. Deixa eu interromper aqui rápido para permitir a Jaqueline de entrar. Oi, Jaqueline, quanto tempo? Seja bem-vinda. Se for chegando mais, você continua avisando aí no chat, Lana. Obrigado. Vejam, essa imagem aqui permite, a imagem do lado, permite que a gente veja melhor onde ainda tem floresta, fica bem verde, e onde está urbanizado, onde tem telhado, onde tem muito asfalto, onde tem muito concreto, a gente mexe na imagem de satélite e faz ela ficar assim rosa. E aí você vê, que tem um contínuo, você tem uma continuação de rosa aqui do centro de Belém até o centro de Coraci. No passado, pessoal, Icoraci era uma vila. O que é uma vila? Uma vila é um pequeno núcleo urbano afastado da sede do município. Se vocês forem visitar alguns municípios no interior, por exemplo, se a gente atravessar e for para o Marajó, e for, por exemplo, para o município de Salvaterra, o município de Salvaterra tem uma área grande, aí você tem a cidade de Salvaterra, que é a sede do município, e depois tem várias vilas. Você sai da cidade e chega no que o pessoal chama de interior do interior, né? O interior de Salvaterra, ou então o interior de Abaetetuba, o interior de Vigia, enfim, o interior de Colares. São essas vilas, são pequenos núcleos, pequenos povoados distantes da sede. E Coraci, quando surgiu, ela tinha o nome de Vila de Pinheiro. Por isso que tem um time aí que se chama Pinheirense. E ela era só isso aqui, que a gente está vendo na parte rosa aqui, nesse mapa. Era esse quadrado que basicamente tinha dois bairros. O bairro do Cruzeiro e o bairro de Campina de Icoraci, onde mais tarde foi construída ali a Coab. Depois surgiu a Agulha, o terceiro bairro. Então,
Eram só esses 3 bairros. E, para se deslocar a Belém, num primeiro momento do século, tinha que ir de trem, antes tinha que ir a cavalo ou de barco. Depois surgiu a ferrovia a estrada de ferro Belém-Bragança, e essa ferrovia tinha um ramal que levava até Icoraci. Então você ia de trem de Belém para Icoraci. Depois a ferrovia foi substituída por uma rodovia, que é Augusto Montenegro. Esse mapa aqui de baixo é a Belém da época do Antônio Lemos. Esse bairro mais afastado aqui, planejado, é o bairro do Marco, que o Antônio Lemos construiu e planejou. Belém começou bem aqui, no Forte do Presépio, Cidade Velha e Campina, os primeiros bairros, depois ela foi se espraiando, aumentando. No meio do caminho, ó, aqui onde tem um vazio nesse mapa, fica um vazio entre o que era Belém e Coraci. O que tinha aí? Tinha muito mato, pessoal, muita fazenda, muita área verde. Essas áreas verdes pertenciam a proprietários de fazendas mesmos, de vacarias. Por exemplo, o bairro onde está a nossa escola se chama Maracacuera. O que era Maracacuera? Maracacuera era uma fazenda. Todo o bairro era uma fazenda. Vocês conhecem aquela rua da Maracacuera, que começa ali no armazém e vai embora até os Paricás? O que era essa rua da Maracacuera? Era a estrada que levava até a casa grande da fazenda. Ali onde tem o armazém era o portão da fazenda Maracacuera, e lá para dentro dos Paricás onde ficava a sede, a casa grande da fazenda. Então todo o bairro era uma fazenda. Boa parte de Belém eram áreas, portanto, rurais ou áreas verdes. Nesse mapa aqui, toda essa área que está tracejada é o que no passado, pessoal, a gente chamou de cinturão verde ou cinturão institucional de Belém, que é antigas fazendas que foram vendidas, foram apropriadas, na verdade, pelas Forças Armadas ou por instituições de pesquisa. A Marinha, o Exército, a Aeronáutica, e também instituições como as próprias universidades, a Embrapa, elas tomaram conta dessas áreas. E aqui, Belém, ó, ficava nesse pedaço aqui, completamente cercada pela floresta. E Coraci, ó, está bem aqui na ponta, só que aqui nós já temos ocupações surgindo. Esse aqui, surgindo ainda bem fragmentado, é o Tapanã e o Paracuri. Aqui está surgindo o Satélite. Enfim, áreas que começam a ser ocupadas e que vão sendo desloteadas das antigas fazendas. Ou porque os fazendeiros foram vendendo, ou porque as pessoas foram ocupando. No vulgar, invadindo, né? Não tinha uso, invade, cria sua casa e pronto. Vai surgindo a cidade assim de uma forma espontânea. Com o tempo, como a gente está vendo aqui nesse mapa do meio, ó, essas áreas verdes diminuíram e o rosa, que é urbano, que é casa, que é prédio, cresceu e chegou ao ponto que nós temos hoje. E Coraci, que era isolada, hoje está completamente ligada ao centro de Belém. O meio do caminho, que era o meio do caminho de mato e floresta, hoje é um meio de caminho que tem o quê? Cidade, bairros normais, casas normais. Uma parte da floresta resistiu? Resistiu. Olha só, essa foto eu tirei há 40 minutos atrás daqui da minha sacada. Eu moro na Marambaia. A Marambaia é o meio do caminho entre Belém e Coraci. Há 40
Fica tranquilo, William. Tenta acompanhar com calma. Mas, de qualquer modo, está gravando e vai para o YouTube depois. A Marambaia é o meio do caminho, pessoal, entre Belém e Coraci. Nessa época antiga, 40, 50 anos atrás, aqui só tinha mato, só a floresta e fazendas. Hoje as casas ocuparam. Sobrou um resquício de floresta, que é o que eu quis mostrar nessa foto aí. Olha lá, tem os prédios da Marambaia, lá no canto da foto, os prédios do centro de Belém, e tem uma florestinha no meio, que é a área da Marinha, e lá no final a área do Utinga. Então sobrou um pouco de floresta, mas menos do que antes. O Utinga, nessa parte sul de Belém, é o maior refúgio florestal da cidade. E aí, em Coraci, na Maracacuera, há 10 anos atrás, 2010, ainda tinha muita área verde próximo dos rios, onde hoje está o conjunto Paricás. Hoje, se vocês derem uma volta por lá, de bicicleta, a pé, que é um pouco longe, né, mesmo sendo no mesmo bairro, vocês vão ver que o que está sendo explorado de madeira aí é muito grande. Essa área, pessoal, que vocês moram, o bairro da Maracacuera, é hoje o bairro de Belém que mais tem índice de desmatamento. O que sobrou de floresta está sendo desmatado. Por isso que lá na ponta do bairro tem um monte de madeireira. Elas vendem as madeiras para os estaleiros, que ainda fazem barcos, ou para fazer móvel na cidade. Então a gente está vendo o fim de uma das últimas florestas da cidade, aí pertinho da nossa escola. Deixa eu ver aqui, Lana. Ah, não estou vendo a notificação. E se aparecer mais alguém, me avisa. Pessoal, isso que eu estou falando tem um nome. Se chama, essa palavra engraçada aí, não é um xingamento, não. Ela se chama conurbação. Não é cornubação, é conurbação. O R está depois do U. É uma palavra estranha. Mas o que significa isso? Conurbação. É justamente quando duas ou mais cidades ou dois núcleos urbanos, eles crescem, 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 até o ponto de virar uma coisa só. Belém se conurbou primeiro com a sua própria vila, Icoraci, e depois com Ananindeua e Marituba. Esses três municípios têm uma área urbana que é uma área urbana só. Se você olha de cima da imagem de satélite e não botar as linhas que dividem, é até difícil saber o que é Belém, o que é Ananindeua e o que é Marituba. Virou uma cidade só na prática. Agora a pergunta-chave é: de onde vieram essas pessoas? De onde vem tanta gente para ocupar essas áreas novas? De onde surgem essas pessoas? Elas têm que surgir de algum lugar. De onde será que elas surgem? Se a gente olhar esse mapa aqui do Brasil, nesse mapa, pessoal, o
Pará, ó, tá bem aqui no norte. O que eu quero que vocês notem nesse mapa? Aqui temos o Brasil. Quanto mais forte o laranja, mais gente tem de migrante. Tem uma quantidade maior de migrantes. Quer dizer, você vai numa área dessa aqui, como o sul de Roraima, tá bem escuro, significa o quê? Eu chego lá, eu encontro mais pessoas que migraram para lá do que pessoas que nasceram lá. Se eu vou para essa região do norte do Mato Grosso, ele está escuro para caramba, o que significa isso? Eu vou encontrar mais gaúcho, mais paranaense, mais paulista do que gente nascida no Mato Grosso. Se eu for aqui para essa área do sul do Pará, por exemplo, aqui onde o mouse, bem na ponta está apontando, é Parauapebas. Eu vou para Parauapebas, eu encontro mais gente nascida em Minas Gerais, em Goiás, no Maranhão, no Tocantins, do que no Pará. Isso significa que a gente tem um quadro de migração muito grande na história do Brasil que se repete ainda hoje. Ao contrário, olha essas áreas mais claras. O Marajó, o Amazonas quase todo, um pouco mais claro aqui o centrão do Nordeste. O que significa isso? Quanto mais claro, menos migrante. Essas áreas que estão mais claras são as áreas que têm mais gente nascida no lugar do que migrantes. O Brasil ele tem, portanto, um grande movimento no seu território. Se a gente olha aqui, só olhando ver se não tem mais ninguém, tem mais um aqui. Ok. Se a gente olha aqui, este mapa, ele mostra para a gente a origem das pessoas, dos migrantes de Belém e de Florianópolis. Então, eles fizeram um mapa para as duas cidades. Vamos olhar aqui Belém. Belém está bem aqui. Esses pontinhos pretos são os pontos que enviam pessoas do norte para Belém. Os pontos vermelhos são os que enviam pessoas do nordeste para Belém. Verde, sudeste, roxo, centro-oeste, laranja, sul. A gente vê que a maioria das pessoas que migraram para Belém vem do próprio Pará, principalmente Marajó, Zona Costeira, Baixo Tocantins. Aí vem um pouco de Manaus, um pouco de Macapá, muito do Maranhão, e um pouco do Nordeste, e o resto aí, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Então, a gente pode dizer que parte importante da população de Belém veio do interior do seu estado, principalmente Nordeste Paraense e Marajó, mas também uma parte importante veio do próprio Norte e do Nordeste, principalmente Maranhão. É o que esse mapa mostra para a gente. Ok. Por que essas pessoas saíram? Por que essas pessoas saíram dos seus locais de origem e vieram para cá? Aí vai surgir um outro conceito que a gente vai trabalhar hoje. A gente já trabalhou o de conurbação. Vem esse outro conceito que eu acho que não é novo para vocês, porque a gente deve ter visto isso
no 8º ano e no 6º e no 7º ano também. Mas vamos relembrar. O êxodo rural. O que é êxodo rural? Êxodo é uma palavra que está na Bíblia, né? É um livro bíblico. Êxodo é uma expressão bíblica que significa migração, passagem, mudança. Na Bíblia, ele relata quando Moisés fugiu com os hebreus, os antigos judeus do Egito, para chegar à terra de Israel. A geografia pegou essa palavra e criou o conceito de êxodo rural. É um termo pelo qual se designa a migração do campo para a cidade. As pessoas saem do campo para ir morar na cidade. Ou porque elas estão em busca de melhores condições de vida, ou porque elas foram expulsas do campo. Ou foi algum fator positivo da cidade que atraiu mais emprego, possibilidades. A pessoa veio para a cidade para estudar num nível que não havia no campo, ou ela foi expulsa do campo, como muitas vezes aconteceu na história do Brasil. Independente do fator, isso alimenta uma migração histórica. Principalmente os jovens migram muito do campo para a cidade. Ao longo do século passado, século XX, houve um êxodo rural tamanho no Brasil que nos anos 50 a população urbana se igualou à população rural. E nos anos 60 ela já passou a população rural. Hoje, em 2020, a gente tinha que estar realizando o Censo Nacional do Brasil. Não deu por causa da pandemia, vamos realizar ano que vem. Os dados só vão estar prontos em 2022. Mas o último censo que a gente fez, já faz 10 anos, aponta que 80% da população brasileira hoje mora nas cidades. Só 20%, um pouco menos de 20%. Oi, Andresa, alguma dúvida? Foi sem querer? Toda essa questão, gente, de migração e de todo mundo morar em cidades, ela traz problemas. Olha só esse mapa aqui. Esse mapa traz o deslocamento pendular. O que é isso? É quando você precisa se deslocar para outra cidade ou para um núcleo distante do seu núcleo urbano para ir trabalhar. Durante um período da história de Icoaraci, principalmente essa faixa nova ali do Paracuri, das Águas Negras, do Tapanã e do Tenoné, elas eram clássicas núcleos dormitórios. A Nanindeua foi já uma clássica cidade dormitório. O que é isso? A pessoa só dorme em Ananindeua, só dorme em Coraci, mas ela trabalha e passa o resto do seu dia em Belém. Eu ainda tenho conhecidos que têm essa vida. Outro dia eu estava conversando com uma amiga professora de tecnologias, e ela me dizia, ela mora em Ananindeua, mas vota em Belém. Aí eu perguntei para ela, fulana, por que tu não passa logo o teu título para Ananindeua? Aí ela me respondeu, ela disse, olha, falta de tempo, mas faz mais sentido eu votar em Belém do que em Ananindeua, porque eu só faço dormir em Ananindeua até hoje. O meu dia é pegando ônibus em Belém, usufruindo os sistemas de Belém, as calçadas, o asfalto. Se eu caio doente, eu vou logo para Belém, porque ela trabalha de manhã, de tarde e de noite em Belém. Então, ela só faz dormir na Ananindeua. Aqui no mapa do Brasil, procure os pontos vermelhos. Você vê um aqui em Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio, um grande ponto vermelho aqui
em torno de Brasília. Onde tem esses pontos vermelhos, você tem uma massa grande de pessoas que se desloca até mais de 1 hora todo dia para chegar no trabalho. E aí nós vamos começar a encarar os problemas da urbanização. Por uma série de fatores, o campo expulsou as pessoas. Elas passam a morar em cidades. Hoje, a maior parte da área rural do Brasil, em quantidade, é ocupada por grandes fazendas. Uma parte menor é ocupada por pequenas fazendas. Essas pequenas fazendas, geralmente da agricultura familiar, têm um papel importante para produzir alimentos. Feijão, mandioca, açaí, aqui no caso do Pará. Já as grandes fazendas, em geral, produzem coisa para exportar. Soja, que é para produzir ração de boi. Milho, mas é para exportar. Etanol para exportar, enfim. E então, o que resta de área rural ou ainda é floresta, com populações tradicionais, ou são grandes fazendas. E a grande maioria das pessoas mora em cidades. As cidades se tornam maiores, elas unem aqueles núcleos urbanos antigos e se tornam espaços extremamente grandes, largos. Em São Paulo e em Brasília, são os dois piores casos de migração pendular, os trabalhadores que moram na periferia chegam a gastar, em média, 4 a 5 horas do seu dia só se transportando. Por quê? Você leva 2 horas, 2 horas e meia para chegar no trabalho e depois 2 horas, 2 horas e meia para voltar para casa. Eu estudei 1 ano da minha vida no Rio de Janeiro, eu vi isso lá. A situação lá é pior do que em Belém. As pessoas moram muito longe do centro do Rio para trabalhar ali e fazer essa migração pendular. Por isso que é necessário ter o metrô, o BRT, um sistema de transporte que dê capacidade desses trabalhadores se locomoverem. A pensou você gastar 2 horas de ida, 2 horas de volta do seu dia nesse deslocamento para trabalhar ou para estudar? Aí em Coraci, tem muita gente que faz isso para ir para a universidade. Quem estuda na Universidade Federal do Pará tem que atravessar o município de Belém de uma ponta a outra. Sai aí de Coraci e vai até o sul da cidade. Fazer isso de ônibus quase sempre implica em pegar 2 ônibus e demora. Então, dá um trabalho estudar ali na Universidade Federal do Pará para quem é de Coraci. Olha só esse mapa aqui que eu trouxe para vocês, para a gente pensar em consequências. Nós viemos de uma eleição municipal agora. E numa eleição municipal se discutem, geralmente, os problemas urbanos. Você ter uma região metropolitana espraiada como essa, exige que os serviços cheguem até lá. Esse mapa aqui é um mapa de ofertas de linha de ônibus. Quanto mais escuro no mapa, aqui no centro de Belém está bem escuro, e aqui nos eixos, Almirante Barroso, BR e Augusto Montenegro, significa maior disponibilidade de ônibus por metro quadrado. Nas áreas mais claras, significa maior escassez de ônibus. Significa o que isso, pessoal? O pesquisador que fez esse mapa, meu amigo professor Carlos Jorge Castro, da UEPA, ele considerou as linhas de ônibus. Então, não é qualquer ônibus, ele pegou as linhas certas para fazer esse mapa aí. Significa o seguinte, na parte clara, você vai levar muito mais tempo esperando um ônibus do que na parte escura. Notem que Coraci, aqui na ponta, a parte da Maracacuera, onde está a nossa escola, está mais clara do que o centro de Coraci. O centro de Coraci tem mais acesso a ônibus, mais ônibus circulando do que
Maracacuera. Mas olha em cima, Outeiro. Está bem clarinho, Outeiro. Significa o quê? Maior dificuldade para pegar ônibus em Outeiro. Aí tem o sistema de complementar de vans, né? Mas é justamente para... É um sistema que se cria porque há escassez de ônibus. Mobilidade urbana, meus queridos, é um dos problemas da gente ter cidades tão grandes. A mobilidade não chega para todos e ela atrapalha, dependendo do local onde você mora. Olha só esse outro mapa aqui, são dois mapas. Esse da esquerda, ele mostra as áreas que têm maior concentração de verticalização, de apartamentos. Quanto mais amarelo e laranja, mais apartamento tem. Quanto mais verde claro, menos tem. E Coraci tem mais casa do que apartamento. Então, o tipo de urbanização que tem em Coraci ainda é de predominância de casa, embora estejam surgindo muitos condomínios, né, fechados de apartamentos no eixo do Augusto Montenegro. Agora, olha esse outro mapa aqui, pessoal. É um mapa da direita que temos a expectativa de vida. A área mais vermelha é a área mais bem atendida de serviços de saúde, tem maior renda e talvez também um pouco menos de violência urbana. E aí o que acontece? Nessa área vermelha, onde a gente tem o sul de Belém, um pouco aqui do bairro da Marambaia, da Pedreira do Marco, quem mora nessa área tem expectativa de vida entre 78 e 81 anos. Mas quem mora nas áreas verdes, claras, tem expectativa de vida entre 68 e 70. Se você compara Belém, nós estamos falando da mesma cidade, meninos. Como é que isso acontece? Como é que pode, na mesma cidade, você ter uma área onde, simplesmente por a pessoa morar nessa área, se espera que ela possa viver, em média, até 10, 12 anos menos do que quem mora nessa área que está vermelha. Por que isso? Isso significa serviços, pessoal. Equipamentos urbanos, serviços urbanos. Por que essa diferença? Porque a área vermelha tem mais hospitais. Porque a área vermelha tem mais atendimento policial. Porque a área vermelha tem mais serviços. Significa que essas áreas verde claras, elas estão precisando de mais serviços, mais equipamentos. Significa que não está bem comparado ao resto da cidade o padrão de vida nessas áreas. Lembrem que eu falei para vocês, a geografia compara os lugares para tentar entender essas diferenças. Os lugares não são iguais. Depois, para tentar explicar e para a gente ajudar a mudar isso. Esse outro mapa é um outro mapa que traz problemas da urbanização. De novo, temos aqui Belém. E essas áreas que estão em marrom? Essas áreas que estão em marrom, o IBGE chama de aglomerado subnormal. É um nome feio. Aglomerado subnormal. Eu não gosto desse nome. Subnormal, né? Quer dizer que está abaixo do normal? Eu não acho legal. Mas é o termo técnico que o IBGE usa. O que significa isso aí? Significa que essas áreas, elas têm precariedade de serviços. Quais serviços? Asfaltamento, saneamento básico, cobertura de energia elétrica, ausência de regularização fundiária, quer dizer, muitas áreas. Vai estar no YouTube sim, Davi. Vai estar no YouTube sim, eu estou gravando a aula.
Essas áreas marrons... É que meu celular vai descarregar, tô tendo que sair. Tá bom, Davi. Mas vai estar no YouTube sim, meu querido. Estou gravando para isso. Tá, obrigado, tchau. Boa Tchau, tarde. tchau. Vejam, pessoal, essas áreas marrons são as áreas precárias. Quando você olha esse mapa, se chega alguém dizendo, o que é que vocês estão precisando? Esse mapa aí está dizendo, está precisando de asfalto, está precisando de saneamento, coleta de esgoto, que é coletar o esgoto e levar para o sistema que faz o rejeito do esgoto. Abastecimento de água não está legal. Energia elétrica, apesar de que a energia elétrica melhorou muito nos últimos tempos. Enfim, esses serviços básicos. Isso é o que o IBGE chama de aglomerado subnormal. São uma prova, esses aglomerados são uma prova estatística de que há áreas da cidade que não estão funcionando bem. Há áreas da cidade que precisam de mais atenção, que têm esses problemas. Então, quando a gente pergunta para vocês o que é viver em cidade, o que eu gostaria que vocês tivessem em mente não é que cidade é somente aquele conjunto de prédios que a televisão mostra que é São Paulo. Belém também tem. Se pegar essa câmera aqui e mostrar de novo a janela do meu apartamento, eu olho para o centro de Belém, eu vejo um monte de prédio. E não quer dizer que prédio resolva o problema. Traz alguns outros problemas. As pessoas se isolam em prédio porque elas querem mais segurança, às vezes, ou querem status social. Mas quando você constrói um prédio no local, num único ponto, você tem que intensificar a quantidade de água, de energia, a coleta de lixo e a coleta de esgoto. Porque num ponto onde morava uma família, você constrói um prédio, vão morar 100, 200. Independente disso, é só um problema. A mobilidade urbana, a escassez de serviços de transporte que esse mapa mostra, é outro problema urbano. A falta de saúde, de postos de saúde, é outro problema urbano. Então, quando você concentra muita gente num local, essas pessoas geralmente vieram do campo, muitas vezes sem opção outra de vida, sem qualificação necessária, e mesmo que tivessem, não tem emprego para todo mundo. Aí você cria um grande problema social. Nós temos um grande problema social para gerir. O resultado é esse aqui. É essa desigualdade social que vira também uma desigualdade espacial. A desigualdade social se materializa na desigualdade do espaço geográfico. Quem mora na área vermelha vive mais, vive melhor e vive mais do que quem mora na área verde. Portanto, meninos, essa aula, para trazer de novo os conceitos de conurbação, de migração pendular e de êxodo rural, são conceitos importantes. Eles caem o tempo todo no Enem, vocês precisam lembrar o que são. Conurbação é quando duas cidades ou dois núcleos urbanos se juntam. Êxodo rural é a migração de áreas rurais, do campo para a cidade. E migração pendular, dentro das grandes cidades, é quando você se desloca para um outro núcleo urbano para trabalhar e volta, gastando horas de trabalho por isso. Esses conceitos ajudam a gente a entender o problema do nosso cotidiano. No último cadernão, o cadernão 2, né, que vocês entregaram, tem uma questão lá que reflete: se todo mundo está na cidade, né, se todo mundo vai morar em cidade, quem é que vai plantar? Quem é que vai fazer as culturas alimentícias? Esse é um problema das culturas de agricultura. Mas esses outros problemas que eu apresentei são tão importantes quanto.
E aí, para a gente fechar, olha só, esse último mapa, que eu sempre gosto, que é o mapa do mundo, onde surgiu a urbanização na Europa. Na última aula que eu coloquei no YouTube para vocês, a gente fala que a Inglaterra foi o primeiro país do mundo que viveu isso que a gente ainda vive hoje, o êxodo rural. A Inglaterra pegou as suas fazendas, antigos feudos, desocupou tudo e fez tudo virar pasto para produzir lã de ovelha. As pessoas, que eram os antigos servos camponeses, foram expulsos e foram ter que trabalhar em Londres, em Manchester, em Liverpool. Essas cidades cresceram e essas pessoas não tinham do que sobreviver a não ser vender sua força de trabalho. Depois a Inglaterra fez isso na Irlanda e depois na Índia. Esse fenômeno se espalhou pelo mundo inteiro. Todos os outros continentes do mundo hoje estão se urbanizando rapidamente. Este aqui, no meio, a África, hoje é o continente que mais está se urbanizando de forma rápida. África, pessoal, não fiquem pensando, não pensem que a África, hoje, é aquilo que vocês podem ver num filme aí da Sessão da Tarde. Você chega lá, são só as populações antigas, tradicionais, no meio de uma floresta, no meio de uma savana. Não, não é assim. Eu já fui na Etiópia, rapidinho, eu já passei ali pela Somália, eu andei rapidinho em Addis Abeba, capital da Etiópia, e é uma cidade muito semelhante a Belém. Prédios, periferia, cidade. A maior parte da população africana mora hoje em cidades. E se você desce numa capital qualquer desses países africanos, essas cidades são muito parecidas com Belém. Há uma realidade de muita floresta e savana. Ainda tem, sendo desmatada rapidamente, igual a nossa Amazônia, mas a população é predominantemente urbana. China e Índia são outros dois locais do mundo que estão se urbanizando de forma muito rápida. A China de forma planejada, a Índia de forma não planejada. A China, todo ano, coloca 200 milhões de pessoas no campo da cidade. 200 milhões é a população do Brasil. Todo ano, a China pega um Brasil inteiro, digamos assim, e coloca nas suas cidades planejadas. Então, o mundo, como eu coloquei no texto do Cadernão 2, aquele texto da ONU, ele está caminhando muito rápido para, em 2050, termos 98% da população mundial morando em cidades. Agora, pensem nisso. Essa urbanização no mundo inteiro ela é desigual. Mesmo os países que se urbanizaram há mais tempo, como os Estados Unidos da América, eles têm problemas. Pode não ser o que você vê todo dia na televisão, mas Los Angeles fica bem aqui na Califórnia, nos Estados Unidos, ela é a cidade que mais tem pessoas sem teto no mundo. São 1.800.000 habitantes sem teto em Los Angeles. Ela é a capital dos sem teto. Em inglês, a gente diz que ela é a homeless city. Homeless, sem casa, city, a cidade dos sem casa. Depois de Los Angeles, já é Nova York, que é outra cidade americana. E depois São Paulo. Então, essas cidades no mundo inteiro estão crescendo de uma forma precária. Estão deixando as pessoas sem serviços. Então, morar em cidades implica em planejar isso. E nós precisamos urgentemente rever experiências. Para fechar, a Europa é o país que é o continente, que se urbanizou primeiro. Hoje, a grande busca das pessoas do continente europeu é a renaturalização dos espaços. É uma busca desenfreada por bosques, restos de florestas, restos de rios preservados. Eles estão numa onda avançada de reflorestamento e de despoluição dos seus rios urbanos.
os rios urbanos de Londres no século XVIII, muito parecido com os nossos canais aqui de Belém. Eles urbanizaram e poluíram tudo. O Tamisa chegou a ser tão poluída, um rio que corta Londres, parecendo o Tietê, lá de São Paulo, parecendo o nosso canal da Doca. Extremamente poluído. Teve um naufrágio no século XIX, que o navio afundou bem perto da cidade, as pessoas nadaram e sobreviveram ao naufrágio. Mas todo mundo que sobreviveu morreu 15 dias depois de doença. Isso foi um fato histórico em Londres, que eles começaram a repensar o que estavam fazendo, que modelo de cidade eles queriam, e começaram as tentativas de despoluir o rio Tamisa. Só que isso é caro, pessoal, eles estão nessa luta até hoje. Hoje o Tamisa já até tem peixes, ainda é poluído, mas está passando por um processo que já são quase 100 anos de despoluição. No Brasil, a gente tem uma iniciativa muito semelhante, mas muito pífia ainda lá no Rio Tietê. Pelo Brasil inteiro, a gente tem poluição dos canais e dos corpos hídricos. Você vai no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, se um dia vocês tiverem a oportunidade de ir, vão lá, é bonita, mas a Baía de Guanabara tem cheiro de esgoto, porque o esgoto é jogado lá direto nela. Você vai em Belo Horizonte, um dos pontos turísticos é a Lagoa da Pampulha, e a Lagoa da Pampulha fede a esgoto, porque a cidade joga o esgoto em plena lagoa. A gente não está muito longe. A gente vai na orla de Coraci, ou nas praias do Outeiro, ou nas outras orlas, toma até banho, mas nós sabemos que são praias totalmente poluídas. Falta de esgotamento sanitário, falta de esgoto doméstico. Já pensou o mundo inteiro assim? Então, a gente precisa pensar. E vocês, que vão ser os jovens do futuro, precisam já tomar consciência disso. Se a gente continuar crescendo sem preocupação ambiental e sem preocupação social, a gente vai ter um mundo muito difícil pela frente. Tudo bem? Essa aula que eu trouxe para vocês, o cadernão 3 e principalmente o cadernão 4, as questões que eu deixei lá para vocês, elas são muito reflexivas, pessoal. Porque o que eu estou querendo de vocês? Não é decorar conteúdo. A gente quase não teve conteúdo o ano inteiro, não deu para ter. O que eu quero é que vocês tenham alguns raciocínios fundamentais. Então, entendam de onde veio a população que inchou as cidades. Ela foi expulsa dos campos. Parte desses processos a gente viu por que ocorreram no 7º e no 8º ano. A gente estuda um pouco disso no Brasil e na América, o porquê do êxodo rural, concentração de terras, violência no campo, pobreza no campo. E aí a gente chega nessa realidade das cidades lotadas. Essa é uma realidade que não está longe de nós. Não está longe de nós. Olha só esse mapa aqui. Esse mapa de áreas precárias somos nós. Esse mapa aqui da esperança de vida, nós estamos aqui. Esse mapa aqui da área mal atendida por ônibus, é nós. Por isso que eu comecei a aula mostrando onde é que está a nossa escola. E quando eu mostro a escola, na verdade, estou mostrando a casa de vocês. Todos vocês moram aqui próximo. Portanto, não é um conteúdo... Pode ter começado a urbanização na Europa, mas hoje impacta a todos nós. Tudo bem? Vamos lá, alguém quer comentar alguma coisa, alguma dúvida? Pode ser no chat, se a internet não estiver colaborando para falar. Vamos aproveitar esse momento, pessoal. Ninguém tem nenhuma pergunta para fazer?
Ninguém? Vinícius, Emily, Juliana, Lauriele, Patrícia, Pedro, Roberta. Interromper aqui a apresentação. Vamos lá, ninguém tem nenhuma dúvida? Nenhum comentário? Alguém não entendeu alguma coisa? Gostaria que eu repetisse qualquer ponto da apresentação. Vocês estão todos tímidos, né? Na aula presencial nunca ficaria esse silêncio todo aí. Não? Dou-lhe uma. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ok, pessoal. Ó, a diretora tá dizendo que vai sair para a gente ficar mais à vontade, mas eu acho que não é esse o caso. Bom, ela já saiu. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão para colocar? Vamos aproveitar, pessoal. Vocês têm mais 2 cadernões para fazer, para a gente fechar o ano. No cadernão 3, eu coloquei... Roberta levantou a mão. Pode falar, Roberta. Pode falar tanto no microfone ou no chat, se você quiser. Não, foi sem querer. Desculpa. Foi sem querer. O barulho do choro do meu vizinho tá entrando aqui no áudio? Tem um bebê chorando aqui do lado. Sim, ninguém tem nenhuma pergunta para fazer mesmo, não? Profe, pode dar uma revisadinha bem pequena no início da aula, que eu cheguei meio atrasado? Tá, posso sim. Você chegou em que parte, você lembra? Olha, eu acho que foi tipo uns 20 minutos atrás, mais ou menos. Certo. Eu não me lembro bem direito da parte da explicação, mas foi naquela parte explicando sobre os ônibus, das linhas de ônibus, onde tem mais, onde tem menos. Certo. Deixa eu apresentar aqui de novo. Antes dessa parte do ônibus, eu comecei a aula aqui, fazendo um resumo da aula, eu comecei a aula mostrando a localização da nossa escola, onde ela está no bairro da Maracacuera, no distrito de Coraci, em Belém, Pará, Brasil. Fiz isso para quê? Para mostrar que Belém se urbanizou. Houve uma época em que Coraci e Belém estavam afastadas. Essas imagens daqui mostram. Essa aqui mostra bem. Onde está rosa, já está bem urbanizado, tem muito concreto, muito asfalto, muito telhado. Houve uma época em que Coraci e Belém eram isoladas uma da outra. Coraci era uma vila, né? Inclusive se chamava Vila de Pinheiro. No meio do caminho, onde eu estou agora, na Marambaia, era mato. Fazenda e floresta, fazenda e floresta, fazenda e floresta. Inclusive, onde hoje a nossa escola está, Maracacuera, era uma fazenda também. A estrada da Maracacuera era a estrada de uma fazenda, a fazenda da Maracacuera.
Como é que isso virou cidade? As pessoas vieram do interior e essas áreas aqui que estão com essa linha preta, que eram florestas, que impediam o crescimento da cidade, elas foram vencidas e a cidade passou por cima. Sobrou um ou outro resquício de floresta. Ó, essa foto aqui eu tirei da minha sacada, tem a floresta da Marinha e lá no fundo a floresta do Tinga. A Marambaia aqui na frente, eu estou depois do cinturão, e do lado de lá, no canto, os prédios de Belém. E aí, os conceitos que tu perdeste antes de entrar. Conurbação não é cornubação. Não é de corno ou qualquer coisa assim. É conurbação. É quando duas cidades ou dois núcleos se juntam e viram uma coisa só. Belém se conurbou com Coraci, que é seu distrito, e depois com as cidades vizinhas de Ananindeua e Marituba. Essas pessoas vieram de onde? Êxodo rural. Olha aqui no Brasil. A parte mais escura do mapa tem mais migrantes do que pessoas nascidas no lugar. A parte mais clara, mais pessoas nascidas do lugar. No caso de Belém, de onde essas pessoas vieram? Desses pontinhos pretos aqui, do interior do Pará, principalmente, e também aqui, ó, dos vermelhos, Maranhão. Os outros estados contribuíram para a migração de Belém, mas é principalmente Maranhão e o próprio interior do Pará. Principalmente Marajó e Baixo Tocantins. E aí, outro conceito importante dos três que a gente trabalhou hoje, êxodo rural. Êxodo rural é o termo pelo qual se designa a migração do campo por seus habitantes. Em busca de melhores condições de vida, eles se transferem de regiões consideradas de menos condições de sustentabilidade a outras, podendo ocorrer de áreas rurais para centros urbanos. Também pode ocorrer por fatores de expulsão das áreas rurais. Não importa muito se você foi do campo para a cidade, porque a cidade tinha melhores condições, ou porque tomaram a sua terra, teve que ir de qualquer jeito. Olha, isso aconteceu um monte de vezes aqui no Pará. Por grilagem, por grandes projetos. Aconteceu recentemente em Altamira. A pessoa estava lá, na beira do seu rio, e aí o rio inundou. Virou o lago da hidrelétrica. Eu tive que ir para a cidade. As pessoas que moravam no rio foram para a periferia de Altamira, para os chamados RUC, R-U-C, Reassentamento Urbano Coletivo. Imagina o impacto que isso tem na vida dessas pessoas. Elas estão lá pescando, de repente não tem mais casa, não tem mais local para pescar, tem que ir para a cidade, tem que trabalhar em alguma coisa, que não é pesca. Então, ou vai cair na informalidade, se as pessoas não têm estudo, ou pior, para sobreviver, pode cair na ilegalidade. Tem que fazer um roubo, um assalto, participar de alguma rede de tráfico. Veja, isso não justifica, mas a gente começa a entender como é que as coisas vão surgindo. É o desespero da sobrevivência. Outro problema urbano, que aí vai chegando perto da parte do ônibus, é o deslocamento pendular. É quando você precisa sair para muito longe para trabalhar e volta. Essas áreas vermelhas aqui, em torno de Brasília, São Paulo, Rio, aqui em torno de Belém, em torno de Santarém também, são áreas que têm deslocamento pendular grande. As pessoas saem e levam mais de 1 hora para chegar no seu local de trabalho. Migração pendular, o movimento pendular, refere-se ao deslocamento de pessoas entre municípios distintos para fim de trabalho ou estudo e moradia. Você trabalha ou estuda, e em Coraci tem um movimento pendular interno a Belém. A pessoa trabalha no centro de Belém e volta. Se ela faz isso de ônibus, ela demora. Eu moro em Belém, trabalho uma parte do dia em Belém, na universidade, e vou para Coraci, para dar aula aí para vocês e para a Escola Odete Marvão. Eu faço isso de carro. Eu consigo fazer isso, na maioria das vezes,
em menos de 1 hora, quando o engarrafamento não atrapalha. Mas de ônibus, sair da universidade, onde eu trabalho, de manhã e de tarde, para ir para as escolas, se eu fosse de ônibus, nunca que eu faria isso em 1 hora. Nem com BRT. Porque isso é sair, ó, cadê? Daqui dessa ponta, onde está a universidade, onde está passando o mouse aqui, até aqui, onde está a nossa escola. É atravessar uma ponta a outra. Aí chega no ônibus. Esse ônibus aqui, ele fala da escassez de ônibus na cidade. Onde está mais escuro, mais ônibus. Onde está mais claro, menos ônibus. Expectativa de vida, que varia, índice de verticalização, para chegar nas áreas precárias, que são essas pintadas em marrom, que o IBGE chama de aglomerados subnormais. Ok? Tudo bem aí na revisão, meu querido? Mais alguma dúvida que não ficou claro? Alguém tem mais alguma questão? Ninguém tem nenhuma pergunta direta para fazer? Nenhum comentário, meninos e meninas da nossa escola? Não? Se tiver tímido, pode fazer no chat a pergunta. Não, 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 não. Tá bom, então, pessoal, podemos encerrar a aula. Se sim, coloquem sim aí no chat, por favor. Se não, coloquem aí alguma dúvida. Cadê os demais? Vamos manifestar sinal de vida aí. Cadê os outros? Tá bom, pessoal. Então, olha só. Aguardem que nas redes sociais e no grupo de Zap dos pais, a direção vai falar quando vocês vão receber os cadernões 1 e 2 corrigido e quando é para devolver o cadernão 3 e 4. Tá certo? Vocês já estão com o cadernão 3 em mãos? Eu não lembro se já receberam ou não. Alguém pode me confirmar isso aí no chat? Sim, né? Já. Aí falta devolver, né? Com as respostas. Tá ok, então, meninos. É isso. Obrigado a todos vocês pela participação. Juliana já recebeu, já devolveu. Ok. E aí a aula vai estar no YouTube, meus queridos e queridas. Vamos ver se a gente marca outra, ainda mais voltada para o cadernão 4. Essa já ajuda também, os 2 cadernões. E aí, qualquer coisa, peçam para a direção o meu número de Zap, viu? Não tem problema. Eu não vou falar aqui porque vai ficar no YouTube, mas não tem problema vocês entrarem comigo, em contato comigo por WhatsApp, para tirar qualquer dúvida, tudo bem? Então é isso, queridos. Tchau, tchau. Até a próxima.